Boa noite, primeiramente, para todas que estão aqui presentes. Estou um pouquinho nervosa, né? Mas eu sei que todo mundo vai estar aqui tranquilo junto comigo. Essa apresentação é a primeira apresentação que eu faço como consultora do bem-estar da Duterra. Eu quero agradecer já a Mara, que me fez o convite, a Silene, todas as meninas que estão aqui para dar apoio hoje nessa primeira apresentação. Então, a gente vai falar nessa apresentação sobre os óleos essenciais. E aí, iniciando, deixa eu ver aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre, né, quem eu sou, para quem está aqui e não me conhece. Meu nome é Silmara Guimarães, eu sou mãe, eu sou jornalista, sou coach e sou terapeuta Theta Healing. Essas são algumas das funções que eu desempenho no meu dia a dia. Vamos iniciar, então, falando o que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles apresentam benefícios que vão além do seu aroma agradável. Eles são substâncias concentradas e extraídas de plantas aromáticas, ricas em compostos que melhoram o bem-estar. Eles ainda apresentam efeitos que amenizam sintomas de doença, desconforto do corpo e ajudam no equilíbrio emocional. Onde são encontrados os óleos essenciais? Eles são encontrados em várias plantas, na forma de pequenas gotas, entre as células, onde eles agem como hormônios reguladores e catalisadores. Eles são produzidos pelas plantas para protegê-las contra o ataque de parasitas e atuam também na fertilização e ajudam a planta a se adaptar ao meio ambiente. Então, os óleos essenciais, na verdade, eles são uma defesa da planta, né? Eles são produzidos para que elas possam se defender e se adaptar ao meio ambiente onde elas vivem. A utilização dos óleos essenciais. Eles podem acalmar, estimular, conservar alimentos, cicatrizar, desinfetar e até atuar como inseticidas, fungicidas, bactericidas, repelentes e agentes de limpeza natural. Só é preciso ficar atento às propriedades de cada tipo de óleo essencial. Cada óleo essencial tem as suas propriedades e cada um tem as suas funções. Então, é preciso, na hora de fazer escolha, né, e optar por um óleo, estar atento às suas funções e os benefícios que cada um oferece. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a memória olfativa. Muitas vezes, quando a gente sente um cheiro, um aroma, a gente resgata algumas memórias, né? A gente vai lá para a infância, ou vai para algum momento especial da nossa vida. Então, eu quis trazer um pouquinho aqui sobre a memória olfativa, até para poder interligar. Hoje eu sou terapeuta Theta Healing e eu trabalho muito com as memórias. E os aromas, eles têm esse poder de levar a gente mesmo, né, através do tempo. Então, pense nos cheiros que trazem as melhores lembranças para vocês. É na memória olfativa que se baseia a aromaterapia, uma prática terapeuta feita por meio dos óleos essenciais que busca o bem-estar, o equilíbrio do corpo e da mente, porque entendemos através da aromaterapia que tudo está interligado, nosso corpo físico e o nosso corpo mental. Como podemos utilizar os óleos essenciais, né? Saúde e o bem-estar. Os óleos essenciais, eles podem ser usados para uma ampla gama de aplicações para o bem-estar emocional e físico. Dependendo da experiência e do benefício desejados pelo usuário, eles podem ser usados sozinhos ou em mistura com outros ativos. Nós podemos fazer sinergias, blends de óleos, né? Utilizando as propriedades de cada um e montando uma sinergia para atender uma determinada situação ou atender também uma necessidade, né, de utilização. Modo de uso. Como que os óleos essenciais podem ser utilizados? Através do aromático, que é a inalação direta, ou seja, passar o óleo essencial nas mãos e inspirar,
ou também pode ser utilizado por meio de difusores, que são aqueles dispositivos que vaporizam o óleo essencial no ambiente. E aqui é importante salientar, muitas pessoas me perguntam se pode ser utilizado naqueles umidificadores domésticos que a gente tem muitas vezes em casa. Aqui em Mato Grosso do Sul é muito quente, por exemplo, é comum as pessoas terem umidificadores em casa. E não é recomendado, porque eles acabam tirando as propriedades dos óleos essenciais. Então, para utilizar e aproveitar todos os benefícios, né, na integralidade dos óleos, é importante fazer o uso de difusores. Inclusive, né, aproveitando, utilizar o próprio difusor da Duterra, que é um dos melhores difusores que existem para poder fazer com que você aproveite todos os benefícios do seu óleo. A outra forma que pode ser utilizado o óleo essencial é de forma tópica. Os óleos essenciais, eles são facilmente absorvidos pela pele e entram na corrente sanguínea. Então, os óleos, eles podem ser utilizados diretamente no corpo. No caso de massagem, eles podem ser misturados a um óleo base, como o óleo de semente de uva, ou um óleo fracionado, como o óleo de coco fracionado. Vai facilitar o deslizamento dos movimentos e fazer com que você possa aproveitar todas as propriedades desse óleo. A outra forma que nós podemos utilizar também é o uso interno. O óleo essencial ele pode ser consumido em pequenas quantidades, na água, chás ou na comida. No entanto, aqui nós temos que ter bastante atenção à procedência. Eu falo sobre a procedência porque algumas pessoas me perguntam se são todos os óleos que podem ser consumidos, fazer a ingestão, e não são todos. É preciso saber quais são as características do óleo que você vai usar e saber se ele pode ser feito, né, a ingestão do mesmo. E também é importante saber a procedência, né? Os óleos da Doterra, eu até coloquei aqui embaixo, eles têm um teste de qualidade, o CPTG. A pureza de um óleo essencial é a sua característica mais importante. Um óleo essencial que não seja puro, ele representa um risco de germes e metais pesados, ou até mesmo dele ter sido adulterado. E não é legal a gente fazer a ingestão, né, no nosso corpo de algo que possa ter essa contaminação, provocar irritação ou até algum efeito adverso. Então, a Doterra, ela criou esse selo, né, o CPTG, e o processo do CPTG, ele certifica que não há nenhum elemento adicionado àquele óleo, nenhum ingrediente sintético, um contaminante que possa prejudicar o seu óleo. A Doterra, ela toma muito cuidado, né, com essa certificação, ela tem muito cuidado com essa pureza dos óleos. Então, é muito importante na hora de fazer a aquisição de um óleo essencial, saber a procedência, saber exatamente aquilo que você está consumindo. Voltando sobre a questão do uso interno, é importante saber que os óleos essenciais são muito concentrados, por isso que às vezes basta uma gota do óleo essencial para você poder aproveitar de diversos benefícios. Eu gosto sempre de citar o óleo de hortelã-pimenta, né, que uma gotinha do óleo de hortelã-pimenta ele equivale a 28 xícaras de chá da planta. E aí, voltando sobre aquela memória afetiva, eu lembro quando eu abri a primeira vez um vidro de óleo de hortelã-pimenta e senti o aroma, eu voltei lá na minha infância, quando os meus avós faziam um chazinho de hortelã para a gente tomar. Era muito comum na minha casa os meus avós utilizarem ervas, né? Utilizarem alimentos mais naturais. Então, é muito importante saber que cada gotinha do óleo essencial, ele é muito, muito potente. É aqui a mesma tela. Então, aqui a gente finaliza a parte dos óleos essenciais. Quem tiver interesse depois de saber um pouco mais, eu estou à disposição para a gente poder conversar e falar um pouquinho mais sobre os óleos. Mas hoje, nessa apresentação, eu vou falar sobre um óleo em específico, que é o óleo de copaíba. E eu fiquei muito feliz quando teve, né, a separação do grupo que a gente ia fazer as apresentações, de ter ficado com esse óleo, porque é um óleo que é produzido no Brasil, então eu fiquei muito orgulhosa. E é um dos óleos que eu mais utilizo aqui em casa, minha família também, e que tem propriedades incríveis. Propriedades e modo de uso. O óleo essencial de copaíba, ele é derivado da resina da árvore da copaíba,
que é encontrado na América do Sul e pode atingir mais de 30 metros de altura. O óleo essencial da doTERRA de Copaíba é extraído de 4 espécies de copaibeiras e ele é coletado principalmente hoje no Brasil. Desde o século XVI, ele tem sido utilizado em práticas tradicionais dos nativos do norte e do nordeste do Brasil, e atualmente é amplamente utilizado na manipulação de cosméticos, incluindo sabonetes, cremes, loções e perfumes. Eu acho que muitas de vocês já devem ter ouvido falar do óleo de copaíba em relação à cicatrização, né? Antes mesmo de conhecer a doTERRA, eu já sabia que muitas pessoas utilizavam, indicavam o uso do copaíba por conta dessa propriedade de cicatrização dele. E estudando para a apresentação, eu vi um vídeo da extração do óleo de copaíba aqui no Brasil, da doTERRA, onde a fundadora da doTERRA vem para o Brasil para ver e acompanhar essa extração, e ele é feito de uma maneira muito bonita no Brasil. A doTERRA tem todo um cuidado com as plantas, né, com a copaíbeira, onde ela é extraída. O óleo, ele é extraído uma vez e depois só 6 meses depois é que vai ser extraído novamente o óleo dessa árvore. Elas são marcadas, né, elas são bem cuidadas. Então, é um trabalho muito bonito e é um óleo original aqui do nosso país. As propriedades e modo de uso do óleo de copaíba. As principais propriedades. O copaíba, ele é analgésico, ele atua no tratamento, né, no suporte da artrite, ele é antibacteriano, anticarcinoma, antiemético, antifúngico, ele atua contra infecções, inflamações, antimicrobiano, antirreumático, antisséptico, antitumoral, ele é calmante, atua na parte das doenças de cardio, né, do coração, ele é cardioprotetor, contra gases, descongestionante, desinfectante, diurético, imunoestimulante, ele estimula o nosso sistema imune, repelente, laxativo, então, assim, tem N propriedades. O óleo de copaíba é um óleo muito potente. O óleo essencial da copaíba, ele é extraído de forma sustentável, como eu comentei aqui com vocês, no Brasil, onde desde muito tempo ele sempre foi utilizado pelos nativos brasileiros nas práticas de saúde tradicionais. Tomando internamente, o óleo ele estimula a saúde cardiovascular, o sistema imune, nervoso e digestivo. Ainda que a copaíba não contenha nenhuma substância psicoativa, o seu componente principal é conhecido como cariofileno, ou BCP. Ele pode ser um neuroprotetor e é considerado um canabinoide. Esse componente interage com receptores, né, nesse caso o CB2, e não tem nenhum efeito psicoativo. Então, apesar de ser muito potente e atuar em todas esses benefícios que eu citei, ele não possui nenhum efeito psicoativo. E é por isso uma excelente alternativa, né, ao CBD, que ainda é uma substância em estudo, e só recentemente a pesquisa se tornou possível, visto que agora está sendo considerado legalmente em alguns países. Então, como ele é muito semelhante, ele é uma alternativa de uso. O cariofileno é uma substância encontrada em muitas plantas, mas a sua porcentagem na copaíba é muito maior. No caso do óleo da doTERRA, a sua concentração é de 55%, resultando num óleo de extrema qualidade e potência. Então, aqui novamente vale reforçar todo o cuidado da doTERRA, desde a extração, a preparação para que esse óleo chegue, né, até as nossas mãos. Então, ele tem uma alta concentração, um alto teor de pureza, e é por isso que é tão importante a gente estar atento a essa qualidade na hora de fazer a aquisição dos óleos. Dicas de uso do óleo de copaíba. O óleo de copaíba, ele pode ser utilizado em eczemas, psoríases, dermatite, ele hidrata a pele, ele reduz a oleosidade, acelera a cicatrização de ferimentos, ajuda a expectorar e diminuir a tosse,
Combate o estresse e acalma a mente, diminui dores causadas por doenças reumáticas, trata infecções do trato urinário, ajuda a imunidade e o sistema cardiovascular. Aqui no cantinho, eu deixei também algumas dicas de uso para dor, inflamação. Deixa eu até ver se eu coloquei. Eu coloquei separadinho aqui, ó. Dicas de uso. No caso de dor, inflamação, artrite, gota, cãibra, você pode utilizar o copaíba aromaticamente, né? Colocar na sua mão e esfregar, fazer a inalação, ou você pode usar no seu difusor. Pode usar também topicamente naquela área que está afetada. Então, você pode colocar uma gotinha do óleo, tanto puro ou misturado no óleo de coco fracionado, por exemplo. Problemas e toxicidades hepáticas, você pode tomar internamente em água ou em cápsula. Eu vou contar aqui uma receitinha, eu gosto de tomar todos os dias o copaíba no meu shot matinal. Então eu sempre faço um shot diferente, mas geralmente eu coloco limão, cúrcuma, gengibre, e aí eu pingo já o óleo de copaíba ali. E aí ajuda já nesse sistema imune, né? E também age como um anti-inflamatório. Ele ajuda também na tendinite, na fascite plantar e esporão, e aí aqui pode ser utilizado topicamente. Em problemas respiratórios de garganta e amidalite, aí pode ser utilizado aromaticamente, topicamente e colocar, né, naquela área afetada. No suor noturno e incontinência urinária. Da mesma maneira, pode ser utilizado topicamente no abdômen e internamente, utilizando em água ou cápsulas. Vocês também podem, né, fazer a utilização em cápsulas. São vendidas cápsulas em farmácias de manipulação, na internet, encontrado com facilidade, e aí pode montar a sua cápsula em casa também, colocar uma gotinha do copaíba ali, fechar a cápsula e fazer a utilização. Pode ser utilizado na colite e infecção intestinal, topicamente e internamente, no câncer e nas desordens imunológicas, ele serve como esse suporte de apoio ao tratamento, utilizado topicamente ou internamente, nas infecções por vírus e bactérias ou fungos, né, também da mesma maneira. Manchas de pele, muitas pessoas relatam grandes benefícios utilizando o copaíba misturado a um creme neutro na pele, na remoção de manchas como melasmas, manchas, né, de senil mesmo, já da idade, ele atua tratando a pele e removendo essas manchas. E também o copaíba é utilizado no efeito emocional, né, de pessoas que estão ali precisando de foco, de atenção, de relaxamento, e aí pode ser utilizado também aromaticamente e com uso tópico. Para encerrar aqui a nossa apresentação, eu deixei 2 frases aqui no final que remetem muito hoje à minha vivência e eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês aqui através da apresentação, que é: aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde vai gastar tempo para cuidar da doença. Os óleos essenciais, eles trazem um novo estilo de vida, é um novo estilo de bem-estar, de vivência. É fazer, né, esse aporte de saúde na nossa vida, fazer por escolha e não por necessidade. Então, tratar do nosso corpo físico, do nosso mental, é muito importante. Cuidar da gente é muito importante, né? Nós cuidamos de muitas pessoas ao longo da nossa vida. Nós cuidamos dos filhos, dos familiares, e deixamos, às vezes, a pessoa mais importante da nossa vida um pouquinho de lado. Os óleos essenciais, eles também são um convite para tratar um pouquinho melhor, tratar e cuidar de nós como nós merecemos. E aí aqui também tem um pedacinho do lado que é um ciclo que eu acredito muito, que o óleo essencial ele entra dentro desse ciclo de bem-estar, que é comer bem, pensar positivo, sentir-se bem e praticar exercícios. Com todos esses pequenos hábitos, a gente consegue ter uma vida muito mais saudável, muito mais plena. A gente consegue realizar muito mais coisas, né? A gente consegue ter mais saúde, mais qualidade de vida, bem-estar. Os óleos essenciais, eles entram para ser essa ferramenta de suporte, de aporte, para a gente poder ter acesso a todo esse bem-estar que nós merecemos. Eu agradeço a presença de todo mundo, né? A gente encerra aqui a apresentação. Eu espero que eu tenha conseguido passar com um pouquinho de clareza para vocês, tanto a importância dos óleos essenciais, quanto o óleo de copaíba, que é um dos óleos que eu mais utilizo e gosto muito. Obrigada.